mensagem de hoje é Eu Tenho um Plano. Diga, eu tenho um plano. Eu tenho um plano. Que filme é esse? É King Richard, Criando Campeãs. É o filme, é a história do pai da Venus e Serena Williams. Ele dedica a sua vida, e uma vida muito sofrida, porque ele vem do subúrbio, ele é negro, é uma família negra, né? E ele forma as filhas dele nas maiores jogadoras de tênis de toda a história. É a dupla, é inspirador. Você precisa assistir esse filme. E eu estava assistindo despretensiosamente, quando eu olho de lado, quando eu percebo, quem está assistindo comigo é o papai, é o Espírito Santo. E ali assistindo, ele começou a me dar mensagens, ele começou a ministrar o meu coração, e eu comecei a escrever a palavra de hoje, que é Eu Tenho um Plano. Você pode levantar sua mão e dizer, eu tenho um plano? E aí Deus mandou estudar o livro novamente de Jeremias. Jeremias capítulo 29, se você quiser abrir o seu livro, a sua Bíblia no livro de Jeremias, eu vou estar caminhando sobre esse livro hoje. Mas nós conhecemos bastante, Jeremias 29, verso 11, que diz, pois sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reuni de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, declara o Senhor. Você pode aplaudir a palavra de Deus? É a palavra dele, eu acho que você pode fazer com mais entusiasmo. Aleluia. Pai, nós estamos aqui expostos à Tua palavra, crendo que ela é viva, eficaz, penetrante, cortante. E nós queremos que essa palavra afiada toque os nossos corações, que nos alimente, que nos encoraje e que nos desperte para viver o plano que o Pai tem para nós. É no nome de Jesus que eu me coloco como boca do céu para a Tua igreja. Ministra aos nossos corações, fala conosco poderosamente, no nome de Jesus, amém? O interessante é que Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um plano para você, Deus tem um plano para a sua família, Deus tem um plano profissional, Deus tem uma história para você. E como nós descobrimos, nós precisamos ser intencionais em buscar o plano de Deus para nós. Normalmente, todos nós traçamos planos, projetos. Nós, quando não traçamos, mesmo assim nós temos um plano de não fazer nada, e quem não faz nada vai ser levado por qualquer coisa. E já dizia o profeta, se eu não me engano, Martinho da Vila, que já dizia, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Pela história que eu conheço, quem deixa a vida levar vai dar errado e vai dar problema. Quem também tem um plano desalinhado do plano de Deus vai dar errado, vai ter problema. Quantos de nós estamos vivendo problemas porque nós planejamos coisas desalinhadas à vontade de Deus, mas hoje Deus vai alinhar o plano dele ao plano que ele tem para a sua vida. O seu plano vai ser alinhado ao plano dele no nome de Jesus, amém? E eu quero tocar em alguns pontos. Quando nós descobrimos o plano que Deus tem para a nossa vida, nós temos que despertar dentro de nós o que os discípulos tinham, o senso de urgência. Senso de urgência. O que é senso de urgência? A gente olha para os discípulos e Jesus chama-os, eles começam a seguir, começa com 12, ali vai aumentando para
30, depois 60, depois 120, depois 3.000, e a progressão começa de uma maneira assustadora. Jesus caminha 3 anos com eles, depois dos 3 anos, Jesus é morto, crucificado, Jesus é ressurreto e passa 40 dias com ele, glorificado, já ressurreto, ensinando sobre o reino de Deus. E ele diz, olha, eu estou indo para o Pai, e eu enviarei para vocês um semelhante a mim, um Paracletos, que estará com vocês todos os dias da vida de vocês. E a gente vê a descida do Espírito Santo de Deus ali em Pentecostes, e eles, depois de estarem cheios do Espírito Santo, eles adquirem um senso de urgência. E que senso de urgência é esse? Jesus vai voltar, o Apocalipse vai acontecer, Ele está vindo, se arrependam, mudem os seus caminhos. E eles, olha, Jesus tinha acabado de subir para o Pai, ele já estava dizendo que ia voltar amanhã. Quem tem um plano, e esse plano está alinhado ao plano de Deus, cria esse senso de urgência. Esse senso de urgência vai nos fazer endireitar os nossos caminhos rapidamente. Esse senso de urgência vai nos dar o vigor de pregar o Evangelho a toda criatura. Vai deixar a gente tomar um comportamento de deixar o mimimi de lado, de deixar o beicinho, de deixar de procurar os nossos próprios interesses. Mas a gente está pronto a tempo e a fora de tempo. Se você perdeu o senso de urgência na sua vida, provavelmente o seu plano não está alinhado ao plano de Deus. O senso de urgência fala de uma preparação contínua. Os discípulos estavam preparando o tempo todo a volta de Jesus. Eles estavam pregando o tempo todo o arrependimento. Eles estavam apresentando o tempo todo o reino dos céus. Irmão, Deus tem um plano para o Eusébio, Deus tem um plano para a comunidade das nações. Eusébio, nós queremos entregar o dízimo da cidade para o Senhor. Nós queremos, no mínimo, nessa igreja, 10% da população dessa cidade, é aproximadamente 7.000 pessoas. Para isso, nós precisamos ter um senso de urgência, de pregar o Evangelho. Sabe, o homem não perde o costume de dizer, não, Jesus vai voltar daqui a 5 anos. Não, é entre 5 e 7 anos. A gente viu isso agora recente. Gente que já definiu data. Religiões que se levantaram estipulando o dia da volta de Jesus. E todo mundo errou e vai continuar errando, porque ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia. Mateus 24 deixa isso muito claro. Isso é do secreto do Senhor. O que cabe a nós é um senso de urgência, de estar preparado continuamente, de estar apaixonado sempre, de não se desviar dos caminhos do Senhor, mas estar no centro do plano e da vontade de Deus. Sabe, agita o teu irmão e diga, adquira um senso de urgência. A salvação que te alcançou precisa alcançar quem está ao teu redor. Deus vai te usar esse ano para ganhar muitas vidas para Jesus. Deus vai te usar esse ano para curar muitas pessoas. Irmão, como vão se converter se não há quem pregue? Quem está disponível para pregar o Evangelho, levanta a mão e dá um glória a Deus aí. O plano de Deus é levar a salvação. E a salvação caminha com esse senso de urgência. Outra característica é a prudência. Nós precisamos ter um espírito de prudência. Nós precisamos ser prudentes. O que é isso? Tem coisas que eu digo que parece heresia, mas não é. A gente precisa aprender algumas coisas com o diabo. Pastor, é a primeira coisa que a gente aprende com o diabo. É o que não fazer. Então pronto, é a primeira coisa que a gente tem que aprender com o diabo. Segundo, Deus diz, seja prudente e astuto como o quê? Quem é a serpente? Prudência é uma característica que nós precisamos carregar. Aonde está esse espírito de prudência? A Bíblia fala que a gente não sabe a hora que Jesus vai chegar. Existiam 10 noivas esperando. 10 noivas que não eram prudentes, 5 noivas que não eram prudentes,
e sim que eram prudentes. O que é o espírito da prudência? É estar preparado o tempo todo. Não é estar preocupado quando vai vir, não, quando vier, eu me preparo. Não, é estar preparado o tempo todo. Esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Esteja preparado caminhando na santidade. Esteja preparado se arrependendo continuamente. Esteja preparado em tendo um coração quebrantado. Esteja preparado em ser apaixonado por Jesus. Esteja preparado, irmão. A gente não sabe qual é o dia e a hora da convocação, mas nós vamos ser convocados, irmão. E eu quero te ver subindo junto para receber o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Esse senso de prudência, a prudência nos dá a sabedoria de antecipação. Antecipação de livramentos, antecipação de quedas, antecipação de se desviar. É esse espírito de prudência. É a noiva que está cheia do óleo, mas tem o depósito. Ainda tem uma vasilha cheia. Isso é dizer, olha, eu já alcancei muito do que eu precisava alcançar, mas ainda falta algo, porque eu tenho um plano. O meu plano é ser como Jesus. Eu sei que eu ainda não sou tudo o que eu deveria ser, mas quando eu olho para o meu passado, eu já não sou a velha criatura que eu era. Eu continuo caminhando para o alvo, e eu vou guardar aquilo que Deus me deu, e vou me encher ainda mais de unção, e ainda vou buscar mais o que Deus tem para mim. Sabe, esse espírito da prudência é esse? O espírito da prudência anda de mãos dadas com o espírito da humildade. Nós precisamos, sabe, ser humildes e andar nos processos do Senhor, ser humildes de sempre estar dispostos a receber mais. Eu vim te dizer, Deus tem mais para você. O plano de Deus é liberar mais sobre a sua vida. O que você viveu até hoje é sombra dos melhores dias que você vai viver nele, no nome de Jesus. Espírito de prudência. Nós vemos no livro de Jeremias, e Jeremias, esse profeta, irmão, que tem uma palavra dura. Jeremias está profetizando o cativeiro babilônico para Judá. Aquilo que tinha acontecido já no reino do norte, agora estava batendo a porta no reino de Judá. Porque o povo não se arrependia, o povo não se endireitava dos seus caminhos. Ele profetiza para dois governos, um governo onde era até voltado para o Senhor, e o outro governo totalmente impuro. E o povo não se arrepende. Ele diz, olha, a Babilônia vai vir, Nabucodonosor vai tomar tudo, vai saquear tudo e vai levar vocês. Se arrependam, clamem ao Senhor. Sabe, ele traz uma palavra dura. Em Jeremias 13, Deus diz, pega o teu cinto e enterra o cinto. O cinto, na época, era cinto de linho, de algodão. E ele enterra esse cinto, e depois de um tempo, Deus manda Jeremias desenterrar o cinto, e o cinto estava apodrecido. Sabe o que significa cinto na Bíblia? É envolvimento. O cinto nos envolve, o cinto nos liga, o cinto nos conecta. Sabe, às vezes a gente deixa essa conexão com Deus apodrecida. A gente abre mão do envolvimento do que Deus está fazendo. O cinto está dizendo, quem tem um plano, e o plano está alinhado com o plano de Deus, está apegado, envolvido com o plano de Deus. Às vezes você está envolvido com a tua prosperidade financeira, não tem problema nenhum, desde que ela esteja alinhada com o plano de Deus. Às vezes você está envolvido em crescer profissionalmente, às vezes você está envolvido de fazer o seu próprio nome, a sua própria carreira, de ter o seu próprio ministério, mas o que Deus está dizendo e nos ensinando, que nós precisamos estar apegados, envolvidos com o plano dele aqui na terra. A gente precisa o tempo todo estar buscando em Deus o que é que o Senhor quer fazer hoje. Eu quero te desafiar essa semana, isso ser uma prática na tua vida. Senhor, quem o Senhor quer curar essa semana? O Senhor vai colocar uma pessoa doente na minha frente, eu vou orar, e eu quero e te peço que seja manifesto o sinal de cura e de milagres na vida dessa pessoa.
Quem o Senhor quer curar? Quem o Senhor quer libertar? Que casamento o Senhor quer restaurar? O Senhor já me deu vitória na minha vida. E a minha vitória não pode ser apegada só a mim. Precisa estar apegada ao teu plano. Para quem o meu testemunho vai servir? Para quem o meu conselho vai restaurar? Senhor, o que é que o Senhor está fazendo na terra? Eu quero me envolver. Diga, eu tenho um plano, e o meu plano é o plano de Deus. Sabe, qual o plano de Deus para a tua família? Qual o plano de Deus para o teu chamado? E às vezes a gente fica, sabe, eu vou para o protesto hoje, amém, pode ir para o protesto, mas eu queria, irmão, que essa igreja se envolvesse com a pregação do Evangelho, do jeito que nós nos envolvemos na política. Do jeito que a gente se indigna, a gente às vezes está se indignando com a corrupção, com a roubalheira, que é para se indignar mesmo, mas a gente não está indignado com aqueles que estão se perdendo, indo para o inferno, estão separados do amor de Deus, irmão. Nós precisamos nos envolver com o que Deus quer fazer nesse tempo. Deus quer te usar como profeta para esse tempo. Deus quer te usar para fazer milagres nesse tempo. Deus quer te usar para te fazer grandes coisas na sua vida e através da sua vida. Porque esse texto que eu li no começo de Jeremias 29, a gente muitas vezes só escuta a pregação: Deus vai te fazer prosperar, Deus vai te dar paz. Mas quando essa palavra é liberada, é num momento de caos, é num momento de dificuldade, é num momento de perda. Nós precisamos, sabe, ser resilientes. Eu fui impactado nessa viagem, irmão. Eu visitei um local de 15 andares, mas debaixo da terra. 15 andares esculpidos dentro da terra, que servia de moradia para cristãos perseguidos. Sabe, a gente não sabe o que é perseguição. E a gente parece que está no lema do nosso país: deitado em berço esplêndido. Não, enquanto a gente está deitado, tem gente indo para o inferno. Será que a gente vai precisar ser perseguido para saber o valor daquilo que a gente carrega? Nós precisamos ter essa indignação dentro de nós. Eu vim, irmão, te confrontar e te despertar, porque esse vai ser o ano que você vai mais falar de Jesus para alguém. Esse é o ano que você vai mais orar por pessoas. Esse é o ano que Deus vai mais te usar no nome de Jesus, e a glória dele vai ser manifesta. A palavra de Deus no livro de Jeremias, ela é muito clara. Ela confronta o falso. Diga, eu tenho um plano. E todo plano precisa ser confrontado, para saber se o plano é verdadeiro e se o plano é falso. O pai daquelas meninas, da Serena e da Venus, o William, era o tempo todo confrontado com o plano que ele tinha para as filhas. Era perseguido por marginais enquanto treinava numa quadra de tênis. Era a filha cortejada ali para ser abusada aqueles marginais, para aqueles homens que mexiam com drogas. Mas ele tinha um plano, e o plano era ter uma família unida. O plano era fazer de algumas médicas, outras advogadas. O plano era que elas vivessem a juventude. O plano é que elas fossem campeãs no tênis. Ele tinha um plano. Sabe, quando eu estava assistindo ali, eu nem me atentando que era Deus me cercando. Enquanto aquele pai tinha plano para as filhas, para a família, para o seu futuro, Deus disse: eu tenho um plano para você. Eu disse: uau, se esse pai, na carnalidade, na sabedoria limitada, tem um plano para a história dele e da sua família, na minha soberania, eu tenho um plano para a tua história, para a tua família. Você quer seguir o seu plano ou você quer seguir o meu plano? Sabe, muitas vezes a gente pensa que está no plano de Deus, mas não está.
Sabe, às vezes a gente se perde no nosso egoísmo, de fazer e satisfazer as nossas vontades. A gente se perde a entrar em lutas que são superficiais. A nossa luta não é contra carne, a nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais. A gente precisa orar, clamar, a gente precisa ter um secreto no Senhor, a gente precisa andar apaixonado continuamente, senão a gente vai se desviar, a gente vai se perder, a gente vai visitar o velho homem, a velha mulher. Esse ditado que tem no nosso meio, o cair é do homem, como se cair fosse natural. O cair é antinatural para o homem. O homem foi criado para manifestar a glória de Deus, e não para cair. O cair é de Satanás, que caiu e nunca mais se levantou. Você foi criado para andar de pé, crescendo de glória em glória, e espelhando a imagem do Deus, do Pai que te criou, e que tem um plano perfeito para você e para a sua casa. Nós precisamos confrontar o falso. Como? O pecado interno. Jeremias confronta o pecado daquele povo. Irmãos, sabe, a gente precisa entender que a Bíblia não se molda ao nosso pensamento e à nossa vontade. Nós que temos que ser moldados por ela. O modelo é a palavra. O que é certo é a palavra. A palavra é a verdade. Eu caminhei por vários impérios. Eu vi lá o primeiro império, o Império Hitita, as construções. Depois eu vi coisas do Império Egípcio. Depois, Império Babilônico, Império Romano, Império Persa, Império Grego. Sabe qual a conclusão que eu cheguei? Todos os impérios passaram e caíram, mas o reino de Deus permanece e vai permanecer para sempre. Sabe, os políticos vão passar, mas a palavra de Deus vai permanecer. Irmão, você vai prosperar com um governo bom, com um governo ruim, porque a tua economia é a economia dos céus. Você precisa estar alinhado no plano dele, na vontade dele, no querer dele. E ele confrontava o pecado. Você vai ver, lendo o livro de Jeremias, eu te convido a ler essa semana. Ele confronta o pecado de um povo que adorava a rainha dos céus. Você já ouviu esse termo por aí, rainha dos céus? Eles adoravam a rainha dos céus. Astarote, eu tive, por exemplo, na cidade de Afrodíase, que era a cidade de adoração de Afrodite, a deusa do amor. Então, todos os deuses, gregos e romanos, eram apresentados. E se você estudar um pouquinho de história, você vai ver que esses deuses estão na nossa cultura atual, porque Constantino, em vez de brigar com o cristianismo e perseguir como os outros imperadores romanos fizeram, ele abraçou o cristianismo como uma religião oficial, mas para isso o cristianismo precisou abraçar o paganismo. Então tem muitos, sabe, santos, que a gente dá nomes bíblicos a esses santos, que são representações de deuses gregos e romanos. Se você for estudar a história, você vai entender isso. E é atribuído esse título, Rainha do Céu, a Maria. E eu não estou falando mal de Maria, porque Maria tinha um plano. Só que ela pegou o plano dela ainda jovem e rasgou e disse: seja feito a tua vontade. O plano dela se tornou o plano de Deus. Maria é abençoada, mas não deve ser idolatrada. Doido do crente que fala mal de Maria. Doido do crente que aponta Maria. Nós precisamos ser como ela, porque ela era como Jesus. E ela nunca requereu para si adoração, mas ela adorou a Jesus e o seguiu.
Eu tive ali aonde Maria morou por um tempo. Eu tive na última moradia de Maria. Eu disse: Senhor, eu quero ser como Maria. Eu quero ter essa ousadia de rasgar o plano meu individual da minha vida e dizer: Senhor, eu te entrego a minha vida, porque o meu plano agora passa a ser o teu plano. Mas nós precisamos entender que Maria não é rainha do céu. No céu não existe rainha, no céu existe um rei, é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, é Jesus, o único digno de ser adorado e exaltado. Nós precisamos, sabe, confrontar esse espírito de idolatria. E aqui eu não quero atribuir idolatria só a ídolos, a imagem, mas a idolatria que a gente carrega. Quem sabe o teu pecado é a tua idolatria. É ele que está no centro da sua vida. A idolatria é tudo que está no centro da sua vida, que é local e exclusivo de Deus. Tudo que você tira de exclusividade de Deus e de centralidade da sua vida, passa a ser idolatria. Tem gente que idolatra negócios, tem gente que idolatra dinheiro, tem gente que idolatra pessoas, tem gente que idolatra a família. Irmão, nós devemos adorar e ter Jesus como centro da nossa vida. A palavra de Deus é cristocêntrica, Ele é a centralidade de todas as coisas. Não há salvação fora de Jesus, não há salvação além de Jesus. Esse é o plano, e é um plano perfeito de Deus, que teve a coragem, a ousadia de ter um amor agressivo por nós e entregando o seu único filho em nosso favor. Nos resta é entregar a nossa vida pelo reino. Nos resta é entregar a nossa vida na pregação da palavra. Nos resta é pegar, sabe, o nosso chamado profissional, que foi, irmão, e convergir ao plano de Deus. Deus tem um plano. E eu te trago uma boa notícia. Você está envolvido no plano de Deus. Consta o seu nome no plano e no projeto que Ele tem para esse tempo. Mas participa quem tem coragem de confrontar o pecado. Irmão, nós temos que ler a palavra de Deus, irmão. Sabe, se sentir impactado por ela. Se sentir desconfortável. Sabe, se você está lendo a palavra de Deus e está muito confortável, desconfie. Porque a palavra reflete o espelho de quem nós devemos ser. Mas nós precisamos também confrontar o pecado externo. O livro de Jeremias traz nesse plano de Deus de confrontar o pecado interno, mas de confrontar o pecado externo. A palavra de Deus, através de Jeremias, para esse momento, estava o quê? Chamando o povo para um arrependimento, para um alinhamento, para estar com a vontade. E existiam profetas profetizando a prosperidade. A gente parece que está numa geração que a gente quer escolher a igreja conforme a palavra que a gente quer receber. Que a gente convida profetas e abençoa profetas que não estão ligados à igreja, para a gente receber a profecia que a gente quer. Só mudou o misticismo. Saímos das mesas de tarô, de jogos de búzio, saímos dos salões, sabe, espíritas de busca, de acesso das coisas a Deus, que é vontade, é fé de buscar algo em Deus, e agora nós trazemos esse misticismo para o nosso meio. Sabe, a gente precisa confrontar, irmão, quando a palavra de exortação, de arrependimento, nós precisamos nos abraçar a isso, e não abraçar uma palavra falsa de prosperidade, que quer trazer acalento para o nosso coração. Sabe, irmão, se você está precisando de buscar um profeta, me desculpe, é porque você não tem um secreto no Senhor. Porque o véu foi rasgado, você tem acesso. E se Deus tem uma palavra para você e não te revelar, Ele vai te enviar um profeta.
Ele vai levantar para você. Mas não saia comprando, não saia buscando palavra que você quer receber. Nós precisamos quebrar esse espírito no nosso meio. E o livro de Jeremias confronta isso. Nós precisamos entender, irmão, que a gente não dá jeitinho para o plano de Deus. Que a gente não precisa, sabe? Não, peraí, não, nós precisamos é viver o processo de Deus. E o processo de Deus é individual para cada um. O ministério de Deus é individual, ele é personalizado. Deus tem um plano, irmão, e esse plano que Deus tem para você é personalizado. Só você pode viver, só você pode executar. Ele tem algo especial para a sua vida. Às vezes nós estamos buscando prosperidade quando é tempo de buscar caráter. A prosperidade sem caráter é ruína. Nós precisamos forjar o nosso caráter no Senhor, porque Deus tem palavra de prosperidade para você. Deus tem um tempo de paz, mas se você não tiver caráter, vai se tornar escândalo. Eu tenho temor de estar aqui, irmão. Eu tenho temor, porque eu não estou pregando no meu nome nem no meu conhecimento. Eu estou pregando no nome de Jesus, na autoridade que me foi dada pelas Escrituras de Deus. Eu tenho temor do que eu falo. Eu tenho temor de subir aqui. E eu tenho orações ousadas. Deus, se for para eu envergonhar o teu nome, se for para eu tropeçar, tire a minha vida antes que eu seja escândalo ou escárnio para o Evangelho. Eu prefiro morrer, irmão. Eu prefiro morrer. Eu prefiro o caráter de Deus em mim do que a prosperidade. Mas eu sei que Deus tem prosperidade para todos nós. O nosso papel é forjar esse caráter nele, é confrontar o velho homem e não admitir comportamentos que não devem mais estar na nossa vida, num tempo que nós já temos de evangelho. No conhecimento que nós já temos da palavra. Eu quero dizer que Deus vai te dar prosperidade sem ruína, porque o caráter dele vai ser forjado na sua vida. Assistindo o filme, o pai quebra todos os protocolos do tênis. As filhas, ele treina com a esposa porque não tinha recursos, e as meninas realmente eram talentosas e muito boas. E aí aparece um treinador e financiadores, e eles querem colocar a menina para competir, porque a normalidade de todos para seguirem a carreira profissional no tênis. Então ela tinha que jogar juvenis, né? tinha que ir aumentando de categoria. O pai dela disse, não quero não, para minha filha. Ela só vai jogar quando ela for profissional. Por quê? Porque o pai estava preocupado na formação do caráter das meninas. Ela venceu um jogo e ela começou a comemorar e fazer chacota com quem perdeu o jogo. E o pai, na mesma hora, diga, parem com isso. Vocês precisam saber de onde vocês vieram. Vocês precisam manter o espírito humilde. Sabe, irmão? A humildade é a chave do coração de Deus. O orgulho precede a queda e a ruína. Muitas vezes nós caímos, sabe por quê? Porque a gente foi orgulhoso de não confessar o nosso pecado, de não buscar socorro quando deveríamos, de não expor a nossa fraqueza para que o Espírito de Deus se aperfeiçoasse e tornasse a fortaleza dele em nós. E o pai disse, não, tem prioridades. A prioridade é elas aprenderem a ir para a igreja, a prioridade é elas amarem a família, a prioridade é elas crescerem no conhecimento. Quando elas estiverem com caráter formado, elas vão jogar. Até que ela, muito nova, com 14 anos, já formada no caráter, começa a tomar as suas decisões. E a gente vê o sucesso que foi. A gente vê a carreira delas sem ter, irmão, nenhum escândalo. E a maioria das pessoas que crescem rapidamente, que tem um sucesso muito grande, sempre vem recheada de escândalos. E por que isso?
Porque o caráter não foi formado. Sabe qual é o seu caráter? É o caráter de Jesus. E isso precisa ser construído na sua vida. E você precisa ter discernimento de tempo. É o que esse pai disse, olha, quando chegar o tempo, eu deixo ela jogar. Quando chegar o tempo. Jesus tinha isso. Jesus estava ensinando os discípulos, caminhando, e ele disse, não é chegado a minha hora. Sabe, você tem que entender quando é o seu time. Às vezes nós queremos nos expor sem estar preparado. Às vezes nós queremos construir algo sem fundamento. Vai ruir, vai cair, irmão. Tenha discernimento, tenha sabedoria. Eu creio que Deus está liberando sobre a sua vida um tempo de discernimento e sabedoria. Você vai carregar o que Jesus carregava. É chegada a minha hora, não é chegada a minha hora. É o discernimento de dizer, nesses ambientes eu não frequento, nesses comportamentos eu não caminho mais, esses relacionamentos não pertencem mais à minha vida. É chegado o meu tempo de manifestar a glória de Deus na minha vida. Deus vai te dar o discernimento do tempo correto. Não queira o tempo dos outros para a sua vida. Viva o seu tempo. Eu tenho que entender que meu plano precisa ser encontrado dentro do plano de Deus. Diga, o meu plano precisa ser encontrado dentro do plano de Deus. Nunca o seu plano pode se sobrepor ao plano de Deus. Ele tem que ser achado dentro. Ele tem que fluir dentro do plano de Deus. Deus tem um plano para a sua família. Deus tem um plano para a sua história. Deus tem um plano ministerial para você. Deus tem um plano de negócios para você. E você precisa encontrar nele. Nunca deixe esse plano se sobrepor. Tem que estar alinhado. É dizer, Jesus tinha um plano. Jesus tinha um plano, sabe de quê? De não passar pela cruz. No Getsemane ele disse, meu plano é, Senhor, livra de mim esse sofrimento, livra de mim esse cálice. Mas ele diz, meu plano não se encontra no plano de Deus. Senhor, seja feita a tua vontade. Porque no plano de Deus, a gente vai poder suportar todas as coisas. Porque Deus só dá na medida que nós podemos suportar. Aprenda algo, repita o certo, o correto. Você tem que impor comportamentos a você. Você precisa forçar quem você já é em Deus, mesmo sem ser manifesto. O pai estava dizendo para aquelas meninas o tempo todo, você vai ser número 1 no mundo, você vai ganhar grande slam. E ela estava repetindo o comportamento o tempo todo. Ela estava treinando o tempo todo. Chovia, treinando o tempo todo. Sabe, você precisa repetir o tempo todo o que é certo. O óbvio precisa ser repetido. Nós tropeçamos no óbvio. A gente sabe que não pode adulterar, mas quantos de nós estamos tropeçando no adultério? A gente sabe que não pode mentir, é óbvio. Quantas mentiras nós temos falado? A gente tem dado esse jeitinho, o jeitinho é mentira. O jeitinho é manipulação. A gente sabe que não conquista nada por manipulação. Esse espírito não vem de Deus. E a gente quer dar o jeitinho manipulando. Não, repita o que é certo, repita o que é certo, repita o que é certo. Até isso ser automático na sua vida. Eu passei 15 dias fora de casa, irmão. Eu sei qual é a dificuldade de passar de 15 dias fora de casa para quem é casado. E eu não vou entrar em detalhe, que tem gente aqui que não é casado. Mas é difícil. E eu já passei, e eu sei das minhas quedas, e eu sei o que eu via, eu sei o que assistia, eu sei as imagens que habitavam na minha mente. Eu comecei a repetir o certo, eu comecei a forçar o meu corpo, eu comecei a dar ordem à minha mente, eu comecei a colocar os meus olhos na palavra, em imagens celestiais. Hoje, para mim,
é fácil. O que era difícil foi repetido, foi repetido, foi repetido. E Deus tornou fácil. Algo que é difícil para você em Jesus, você vai repetir, você vai se esforçar. E Deus vai virar a chave no Espírito Santo. E vai ser fácil. Você vai andar em santidade, em alegria, em abundância no Senhor. Mesmo que ninguém reconheça. Mesmo que ninguém esteja aplaudindo, não seja refém do reconhecimento. Tem gente que diz, eu estou fazendo tudo certo e nada mudou. Continua fazendo certo. E se não mudar? Mudou você, e o caráter de santidade vai te apresentar Deus para a eternidade, porque só os santos verão a Deus. Sabe, irmão, a circunstância pode não mudar, o que precisa mudar é você. Entenda, se a circunstância não mudou, quem precisa mudar é você. Olha para si. Está aí o evangelho de fariseu para você escutar a música. Eu olhei para mim e disse, Senhor, será que eu estou fazendo tudo o que eu deveria fazer? Será que eu estou alinhado no teu plano? Será que eu estou no meu plano ou estou no plano do Pai? No plano de Deus, olhe para o seu irmão e diga, no plano de Deus, vai ter proteção e vai ter livramento. O livro de Jeremias é citado em Mateus 2, 16, 18, que conta a história que o rei Herodes, quando descobre que estava sendo enganado pelos magos, o rei Herodes manda matar todas as crianças até 2 anos de idade. Mas Jesus, Maria e José tinham um plano, e esse plano não era deles, era o plano de Deus. Um anjo veio e disse, sai, vai para o Egito, eu vou te dar livramento, porque aonde tem o meu plano, tem proteção, aonde tem o meu plano, tem livramento. Se você está alinhado no plano de Deus, tudo vai colaborar para o teu bem. Por isso que pare de dar jeitinho no plano divino. Pare de interromper o processo de Deus. Não deturpe o processo para facilitar. Não deturpe o processo para amenizar o sofrimento. Eu te digo algo, simplesmente obedeça. Simplesmente obedeça. Porque para mim é tão difícil. Porque para mim, é porque você é diferente. Por que para Davi se levantou um Golias? Porque ele era diferente. Sabe, cada processo é diferente. Só olhe para o seu irmão e diga, só obedeça. Mateus 21 diz isso. A palavra de Deus, em Mateus 21, 12, também cita o profeta Jeremias. Jesus entra no templo. E Jesus começa a quebrar tudo ali, quem estava vendendo, quem estava comprando. Ele derrubou a mesa dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas. A pessoa está dizendo, não pode vender nada da igreja. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver, sabe com o quê? O processo de pagar pecado. Era você pegar algo que custava a você. Era algo do seu animal. Era algo da sua colheita. E você viajava, subia a Jerusalém. E uma vez por ano você oferecia sacrifício pelos seus pecados, pela sua família. Aí o povo dá um jeitinho. Não vou carregar um bode nas costas não. Quando chegar lá, tem qualquer bode lá, eu pego e pago, eu levo o dinheiro, eu pego e pago. Sabe o que é isso? Pegar atalho no processo de Deus. Sabe o que Deus vai fazer? Vai quebrar tudo, vai gerar uma confusão na sua vida, e você não vai entender porque, Senhor, eu estou fazendo, você está fazendo do seu jeito, você está dando jeitinho, você está procurando atalho. Irmão, no reino dos céus não existe atalho, existe caminho. Não é atalho, é caminho, e o caminho se chama Jesus. Jesus não pega atalho,
Jesus aponta o caminho. Em Romanos 11, a partir do verso 5 até o 32, cita também o profeta Jeremias e o seu livro. Ele fala o quê? Assim também há hoje um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. Mais à frente, ele diz: essa é a minha aliança com eles, quando eu remover os pecados deles pela misericórdia. Quem anda no plano de Deus, vai dar de cara com a graça e com a misericórdia. Eu sou um profeta na sua vida, amém? Eu quero dizer que a misericórdia hoje vai ser escancarada na sua vida. Você aprontou, você errou, você merece o castigo, você merece a recompensa do teu erro, mas a misericórdia de Deus hoje é liberada sobre você. Deus vai te livrar de coisas que você merecia viver. Deus está dizendo: eu vou te mostrar a minha misericórdia, para nunca mais você sair dos meus planos. Quem anda no plano de Deus, irmão, vai errar. Davi errou, mas foi a misericórdia de Deus que resgatou Davi. A gente vai tropeçar, irmão, mas a mão da misericórdia de Deus sempre vai estar disponível para nos erguer. Mas a graça de Deus é dizer: olha, na sua vida, você vai fazer coisas que você não merece receber. Não. Mas não vai ser pelo muito fazer, não vai ser pelas suas habilidades, vai ser a minha vontade em te dar. Eu declaro sobre a sua vida: você vai ser visitado pela graça de Deus. Você vai receber algo poderoso que você não merece. Algo que você não merece. Quantas coisas, irmão, eu já recebi na minha vida. Eu disse: Senhor, isso é graça, porque eu não merecia. Hebreus 8:8 até o verso 13 fala de Jeremias 31. Deus, porém, achou o povo em falta. Estão chegando os dias, declara o Senhor, que eu farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Diga: nova aliança. Quem caminha com Deus, quem tem um plano com Deus, sempre vai ter oportunidade do novo. Ele está falando aqui desse povo que foi tomado lá por Nabucodonosor, desse povo que viveu a profecia dura de Jeremias, mas no livro de Hebreus capítulo 8 ele está dizendo que Deus vai fazer uma nova aliança, que Deus vai dar um tempo novo. Você pode ter caminhado com o Senhor, pode ter errado, tropeçado, pode estar hoje aqui mais distante dele. Deus está dizendo para você: ele vai começar a fazer algo novo. Ele tem uma nova aliança, ele quer forjar um tempo novo. E se você desejar viver o plano de Deus, eu quero dizer que as coisas velhas vão se passar e tudo vai se fazer novo na sua vida. Se você crer, dá um glória a Deus e se põe de pé.